O Krenak, ele bate muito na tecla de que a gente precisa repensar a forma como a gente ocupa o nosso espaço no mundo e a forma como a gente lida com outras formas de vida. A gente tem uma visão de humanidade muito voltada para a ideia de antropocentrismo, de racionalismo, de uma técnica instrumental, onde a realidade à nossa volta, onde a natureza à nossa volta seria simplesmente um objeto para a gente facilitar a nossa existência, como se fosse uma fonte de recursos infinita. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos analisando as obras do PAS-1 e hoje vamos analisar mais uma obra com o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. E aí, Sofia, e aí, pessoal, bom? Bom, vamos analisar uma obra do Krenak, né? É isso. É a humanidade que pensamos ser. Simbora. Então, a gente está falando de um cara extremamente importante dentro da produção intelectual brasileira, né? A gente está falando de um cara que é extremamente reconhecido, acho que não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu acho que cada vez mais, né? Antes estava numa bolha mais intelectual, assim, e o último livro dele... É isso, perfeito. Acho que o Krenak, ele já tem uma trajetória já há muito tempo, né, de defender os povos originários e tudo mais. Entretanto, acho que ao longo de 2020, na verdade, né, ali pós-pandemia, ele coisas... um boost. Isso, furou a bolha ali e realmente boa parte das pessoas já... teve contato com, sei lá, alguma entrevista dele, algum escrito dele, alguma coisa assim. Ele é uma pessoa muito icônica, né? Ele é muito caricato, isso. Ele é muito excêntrico. E muito didático também ao mesmo tempo, né? Ele tem uma facilidade, assim, para falar que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante, assim, fuçar e achar uma entrevista dele, porque daí fica na mente como que ele é e ele escreve como que ele é. Justamente. Muito nítido. Uma vez que você viu ele falar... parecido com a fala dele, perfeito. Eu acho isso também. O Krenak, ele tem vários, assim, textos curtos, ele tem várias reflexões, ele tem várias entrevistas, né? Então, assim, de fato, tem um material muito rico para a gente ter acesso. E é interessante do ponto de vista do Paz, do porquê que ele tá lá, né? Tá, mais uma vez, a matriz bem articulada, ela vai abraçar um pouquinho de tudo ali, da situação climática atual, contexto mundial atual, e ainda dá um pezinho na ecologia da Com certeza. E assim, verdade seja dita, acho que faz muito sentido, se a preocupação da UNB é essa, faz muito sentido você colocar o Krenak ali. Não é a primeira vez que alguma coisa do Krenak cai, né, dentro da UNB. O Krenak tem caído, inclusive, assim, conteúdos dele tem caído em outros vestibulares, pelo menos referências, algum texto dele, né? E não é a primeira vez que cai na UNB e, assim, com certeza não será a última também, porque é um cara que... tem coisas extremamente atuais para falar, tem uma reflexão, como a gente estava falando, muito fluida, muito interessante, que toca em diversos pontos, e é isso, você está falando de um indígena, de, né, um representante dos povos originários, levando a gente a repensar a realidade da qual a gente faz parte. É muito interessante que o pensamento dele acaba sendo muito contundente, mesmo para quem está longe da causa em si, né? Para quem não está... ali mergulhado naquele ativismo e tudo mais, conceitos ali dentro dessa atmosfera, ele atinge todo mundo. Acho que assim, a forma dele de escrever, de falar e a amplitude que ele vem tomando e assim, a contundência com que ele faz as críticas, a clareza com que ele faz assim, os apontamentos, leva a gente a perceber isso, né? Um cara que, de fato, tem uma voz a ser ouvida, tem algo para passar, tem algo para ensinar. E, de fato, boa parte da reflexão do Krenak, não só nesse texto, mas em outras coisas que ele já produziu, que ele já participou, bate muito nessa tecla de transformar a realidade do qual a gente faz parte. Se fala muito sobre impactos, né, da mudança climática, se fala muito sobre demarcação de terras para os povos originários, e não é de hoje, né? Já se fala sobre isso há algumas décadas. Então, assim, o tempo vai passando e parece que a gente não vai fazendo nada. Então, o Krenak leva muito a gente a pensar assim, cara, talvez se a gente não perceber que estamos falando e não fazendo,
a gente vai chegar num ponto em que talvez fazer alguma coisa seja tarde, já não adiante mais. Então, ele leva muito a gente a perceber, assim, o imediatismo, né, que essa discussão tem hoje em dia. E essa obra, quando você vê a atmosfera do Krenak, você chega nessa obra com uma facilidade, né, de compreensão. O título já diz muito do que a obra vai tratar, assim, que você fala, beleza, Krenak. É isso. O Krenak, ele bate muito na tecla, como a gente falou, não só nessa obra, mas isso está presente aqui. Ele bate muito na tecla de que a gente precisa repensar a forma como a gente ocupa o nosso espaço no mundo e a forma como a gente lida com outras formas de vida. Então, quando ele fala, né, quando ele reflete sobre a humanidade que a gente pensa ser, ele está querendo dizer justamente o seguinte: a noção que a gente tem de humanidade hoje é uma noção de humanidade que foi construída historicamente e muito voltada para a visão eurocêntrica, europeia do colonizador. Ela abriu mão da participação, da influência, não só dos povos africanos, que, né, foram trazidos para cá na condição de escravo, enquanto a gente colônia, mas também sobre a participação direta na nossa cultura dos povos que já estavam aqui, dos povos originários. Então, a gente tem uma visão de humanidade muito voltada para a ideia de antropocentrismo, de racionalismo, de uma técnica instrumental, onde a realidade à nossa volta, onde a natureza à nossa volta, seria simplesmente um objeto para a gente facilitar a nossa existência, como se fosse uma fonte de recursos, sei lá, infinita. E quando coloca, assim, essa visibilidade desse conceito, é muito cruel, mas é muito verdade, né? É isso. Porque é impactante, angústia, né? Tipo, putz, eu faço isso mesmo. Então, assim, ele leva a gente a refletir justamente sobre isso. A gente faz parte de uma natureza. Não tem a gente não deveria trabalhar com essa ideia, não deveria ter em mente essa naturalização do afastamento de nós seres humanos com outras espécies. Então ele critica muito essa ideia, não só aqui, mas em outras reflexões, essa ideia de antropoceno, essa ideia de que a gente construiu uma humanidade, uma noção, uma visão de mundo muito focada nessa ideia de nós seres humanos enquanto seres independentes de outras formas de vida. E aí ele quer levar a gente justamente a refletir isso. A gente precisa entender que outras formas de vida são dependentes de nós, entretanto, nós também somos dependentes delas. Então, assim, a gente não pode cair na ilusão de que, sei lá, depredar de maneira irresponsável, não ligar para o amanhã, não pensar nas consequências dos nossos atos. A gente não pode cair no erro de que fazer todas essas práticas é algo que vai, assim, que não vai cobrar um preço, é algo que vai passar impune. Ele leva a gente a refletir que precisamos cuidar do planeta, não só para que outras formas de vida continuem existindo, mas também que a gente continue existindo. Então ele reflete muito sobre a necessidade de ter uma cooperação com outras formas de vida. Cara, é tanto conceito biológico que é difícil segurar. E assim, tem várias camadas, né? Tá caindo, obviamente, a ecologia é da matriz do PAS 1, e tá caindo muita obra em relação a isso, obviamente relacionada a mudanças climáticas, a ações do homem. Então já vai mais um ponto aí de articulação entre as obras. Sim. E outra questão, a parte geográfica, né? Com certeza. E a gente tá falando, eu acho que 99,9% das obras que a gente analisou aqui, a gente analisou a origem do que é ser humano e do que é brasileiro, né? Dos povos originários, né? Exatamente, do ponto de vista da cultura brasileira. Então, assim, mais uma vez a gente tem isso, né? Na representatividade do Krenak. É isso, e é interessante justamente isso, porque a gente precisa olhar a cultura brasileira de outras perspectivas. Então, quando a gente tem essa reflexão do que é, por exemplo, o processo colonial, de como é ser uma colônia, quando você tem uma reflexão sobre transformações e mudanças climáticas, sobre depredação, sobre os impactos disso, de comunidades que sentem isso na pele, né, de uma maneira muito mais forte, muito mais vívida do que certos grupos da sociedade brasileira, é muito interessante, até mesmo para a gente ter uma amplitude, né, uma visão de mundo maior.
ter essa capacidade de entender os impactos, de se colocar no lugar do outro. Então, como você falou, o Krenak, ele traz essa representatividade, porque, beleza, embora ele seja um intelectual respeitado, embora seja um cara que, né, inclusive, é hoje, né, já um imortal da Academia Brasileira de Letras e tal, é interessante a gente entender que ele é também parte do povo Krenak, que já passou por um genocídio. De onde que ele vem, né? Isso. Então, assim, os impactos, ele não está falando de uma pessoa que estuda aquilo de fora. Ele tá vivendo dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo. Então, a gente está vendo análises sobre a realidade, sobre as transformações da realidade, feitas por pessoas que sentem aquilo na pele de uma maneira muito mais impactante do que às vezes a gente passa. Então, ver da tela da TV é bem diferente de sentir na própria pele, né? E, assim, as obras com associações são infinitas. Me veio mais uma aqui de música, que são 4 contos da Dona Onete, se eu não me engano. Sim. Que fala da relação com a natureza, né? Fala Perfeito. ali da raiz cultural com a natureza, religiosa com a natureza. Então, mais uma vez, a gente tem essa conexão aparecendo. Voltar esse olhar para o estilo de vida que os povos originários desenvolveram. Um estilo de vida que sempre foi de muito mais cooperação, né? Então, harmonia, de harmonia. É isso. Então, assim, beleza, você satisfaz as necessidades do grupo, entretanto, sempre consciente de que você precisa dessa realidade, dessa natureza, da mesma forma como você pode também diminuir os seus impactos negativos ali. Então, é uma via de mão dupla. E aí o Krenak leva a gente a pensar muito sobre isso. Como é que a gente pode ter uma vivência com o mundo à nossa volta que seja menos dolorosa para outras formas de vida. Buscando equilíbrio, né? É isso, sempre em busca dessa ideia. E assim, obra deliciosa de ler, não tem que ler inteira. Não tem desculpa, né? Não tem. Ai, mas são muitas obras. Essa você vai ler. Essa daqui tem que ler. Não é tão grande, né? É bem tranquilo, A linguagem é acessível, ao contrário de algumas outras. A gente reconhece isso, né? Tem obras aí que a gente vai ver de artigos científicos que são um pouco traumáticos. Que é mais puxado, isso aqui, perfeito. Isso aqui você dá conta, mergulha. E além de, como a gente falou, né? De trazer um impacto, assim, muito interessante. A leitura dele é muito boa. Então... Porque... Eu duvido muito que alguém que ler essa obra aqui, né, de uma maneira assim cuidadosa, vai ser a mesma pessoa de antes. Sim. Pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha, pelo menos aquela reflexão assim, ele vai impactar, vai ficar, ele vai gerar. Isso é fato. Então, assim, a reflexão que o Krenak traz, não só aqui, mas em entrevistas que ele dá e tudo mais, é muito interessante. Então... vai lá ler a obra. É isso. Obrigada por análise, Valeu, Alisson. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.